Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade aqui no canal do IAG. Quem fala é o pastor Benjamin Prado, pastor aqui do Instituto de Agricultura e Evangelismo, e seja muito bem-vindo a este canal. Caso você não seja inscrito, se inscreve, estamos alcançando quase 40 mil inscritos e você pode cooperar para que alcancemos esta meta. Nós estamos avançando no estudo da lição da Escola Sabatina, que está focando no estudo do livro de Josué. Estamos na lição de número 10, que tem como título Verdadeiro Josué. Fica conosco, eu tenho certeza que essa lição será uma grande bênção, como as demais estão sendo também. Aqui no canal estamos postando semanalmente outros conteúdos também. Você pode dar uma passeada aí no canal para se deparar com outros temas, com outros tipos de conteúdos que são relevantes para os dias atuais. E eu peço que você também se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seus comentários aqui, que a sua participação é muito importante. Deixe suas perguntas, seus pedidos, agradecimentos, um texto para cooperar na recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aqui o IAG é um Ministério de Apoio à Missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos nos aproximando de mais um congresso, realizamos congressos anualmente e estamos nos aproximando agora no mês de dezembro, do dia 23 ao dia 28 de dezembro, aqui no IAG, um congresso com o título Famílias em Busca do Derramamento do Espírito Santo. Nós teremos a presença dos diversos obreiros do IAG pregando, e será um momento de comunhão, de alegria, de oração, de regozijo na palavra de Deus e na verdade do Senhor também. Eu quero agradecer a presença do Moses Coutinho, que tem cooperado com excelentes comentários, com a sua participação aqui no Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo, Moses. Muito obrigado, pastor. É uma bênção para mim sempre poder participar e eu realmente espero que essa lição traga grandes ensinamentos para vocês que estão assistindo e para nós também, né? Porque, na verdade, muita coisa eu creio realmente que o Espírito Santo vai nos inspirando enquanto vamos estudando, né? Nem tudo que é dito está programado, É verdade. mas é uma grande bênção, então, nesse sentido também para nós, nos faz crescer muito. Estou muito feliz de estar aqui. Amém, louvado seja Deus. E como de costume, vamos iniciar com uma oração, sendo possível fechar os olhos, vamos orar e falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos por mais uma recapitulação, por mais um Lições para a Eternidade, que certamente tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas e louvamos o teu nome por isso. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de abrirmos agora a tua palavra. Rogamos a ti o derramar do teu Santo Espírito sobre nós, ilumine a nossa mente, nos dê a compreensão da tua verdade e nos dê poder, e nos dê humildade, mansidão para colocarmos essas verdades em prática em nossa vida. E abençoe a todos aqueles que são seguidores aqui do canal, que acompanham Lições para a Eternidade, que o Senhor abençoe a vida e a família dessas pessoas e que elas possam estar dia a dia se preparando para a breve volta de Cristo Jesus. Amém. É o que nós pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como de costume também, eu quero apresentar a imagem da lição que tem como título O Verdadeiro Josué. Acompanhe comigo na sua lição ou aqui na imagem. Temos aqui uma figura um tanto quanto significativa, não é, moço? Fala um pouquinho para nós a respeito desta imagem. E já tem como título a lição Verdadeiro Josué. Então essa imagem traz algumas coisas a respeito de quem é o verdadeiro Josué. Às vezes nós costumamos dizer que tem o verdadeiro e tem o falso, mas nesse caso a lição traz um outro termo para isso, É né? verdade. Tem aquele que é o primeiro ali, no caso, uma figura, ou a lição vai chamar de tipo, e o verdadeiro, aquilo para qual esse tipo aponta, nesse aspecto que ele é verdadeiro, o antítipo, e no caso aqui nós temos Jesus, e o título da lição traz o verdadeiro Josué. Então, se subentende que seria Josué, essa outra pessoa que está na imagem, né? Então, Jesus e Josué, ambos olham para o mesmo lugar. Ou seja, eles têm algo parecido em objetivo, né? O objetivo das suas vidas, da sua missão era algo parecido. Porém, o de Jesus ele leva mais longe do que o de Josué. Josué, de maneira típica, levou o povo a um certo ponto, a um certo processo na sua vida, na sua trajetória, que pode ser olhado hoje por nós, né, como um tipo daquilo que Jesus está fazendo hoje com o seu povo, levando eles para Canaã celestial, que é maior do que Canaã terrestre, né? Uhum. Como nós vemos aqui
na própria imagem, tem uma cidade que brilha no fundo. Nós sabemos que a única cidade que brilha É a não as Nova cidades de Jerusalém. hoje que à noite brilham com um monte de Aham. luzes, mas essa aqui que brilha de dia e de noite é a Nova Jerusalém, com a presença de Deus, né. Tem Uhum. alguns outros elementos, né, algumas pessoas caminhando lá em direção a essa cidade. Uhum. Podemos supor também que seja o povo, né, de Deus que caminha, e aqui eu creio que nessa imagem tudo se mistura, né. O que Uhum. é futuro com o que foi passado, com o Exato. presente. Muitas coisas que poderiam ser retiradas daqui. Então, de uma maneira resumida, Josué introduz o povo de Israel em Canaã terrestre por meio de batalhas e conflitos. A gente tem aqui na imagem ruínas, pode ser uma referência a Jericó e as demais cidades que foram destruídas e conquistadas. Josué introduz o povo a um descanso, mas nós temos o verdadeiro Josué, Uhum. aquele que de fato nos conduz ao verdadeiro descanso, que é a paz com Deus, é aquele descanso espiritual, é a certeza da salvação, é o perdão, é a vida eterna, e nos conduz a Canaã celestial por meio também de conflitos e batalhas. Quando Jesus viveu aqui, ele travou uma luta extremamente intensa contra Satanás e as hostes das trevas, mas foi vitorioso em cada conflito, em cada combate, Amém. sendo vitorioso, como Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, na cruz do Calvário, Jesus ali pisa na cabeça da serpente, triunfa sobre o mal e insere agora o povo que crê nele, o Israel moderno e espiritual, ao verdadeiro descanso, que é o descanso espiritual, que é o descanso que o povo de Israel, mesmo tendo entrado em Canaã, muitos deles não tinham entrado no descanso que Não Deus queria experimentaram. introduzi-los, que era o descanso espiritual. Então nós temos uma imagem muito significativa. Nós comentamos em lições anteriores, Moço, a respeito do nome Josué e Jesus, que no hebraico é o mesmo nome. Você tem Josué, que é Yehoshua, tem esse Ro, Uhum. então Yehoshua, e você tem o nome Jesus, Yeshua. Então é o mesmo nome com o mesmo significado, que o Senhor é a salvação, ou o Senhor é o Salvador, é Ele quem opera a salvação. Então é o mesmo nome, só que nós temos o Josué histórico, o Josué tipo, o Josué figura e sombra, e nós temos o verdadeiro Josué, o antítipo, a realidade, aquele que de fato desempenhou de uma maneira plena tudo aquilo que Josué desempenhou. E o Josué pleno, também uma figura histórica, genuína, verdadeira, o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante o texto aqui de Paulo, de 1 Coríntios 10, 11, mas eu quero ler também o versículo 6 deste capítulo. Vamos ler 1 Coríntios 10, que é o verso para memorizar. Acompanhe comigo a leitura de 1 Coríntios 10. Vamos ler primeiramente o versículo 6, que diz assim, 1 Coríntios 10, 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura. Olha só que interessante. Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E nós temos aqui o versículo 11. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. A palavra aqui figuras, ou traduzida muitas vezes, dependendo aí da Bíblia, como exemplo ou exemplos, é a palavra typos, em grego, que vem o sentido da palavra tipo. Então essas histórias do Antigo Testamento, esses personagens do Antigo Testamento, eles foram então tipos de realidades superiores que são o antítipo, no sentido do cumprimento pleno daquilo que esses personagens e histórias foram. Então nós percebemos que a vida do personagem principal da lição, que é Josué, aponta para uma realidade muito maior do que ele mesmo. E não apenas Josué, mas Moisés, o santuário terrestre. Acabamos de falar sobre Canaã. Tem Canaã terrestre, que era um tipo de Canaã celestial. O santuário terrestre, um tipo de um santuário celestial. Josué é um tipo de Jesus, aquele que de fato introduz o povo, Moisés, e assim por diante. São muitas histórias que nós poderíamos mencionar. Os próprios sacrifícios, o cordeiro, os sacerdotes, dentre outros personagens. Então nós temos essa questão bíblica da tipologia. E a lição desta semana, ela vem trabalhando a respeito de quais são os princípios bíblicos que controlam
esse tipo de aplicação, de interpretação? Porque senão, né, Moses, nós ficaremos sempre refém da criatividade, das ideias mirabolantes do intérprete. E daí, dependendo da criatividade, cada um vai olhar para um personagem, ou para objetos do santuário, ou para o próprio santuário, ou para personagens bíblicos, tentando enxergar tipologias. Mas quais são os princípios de interpretação tipológicos que nós temos na Bíblia para interpretar esse tipo de, é, de tema, né, da tipologia bíblica? A lição vem trabalhando toda essa temática também. Então fica conosco, eu tenho certeza que essa lição será uma grande bênção na sua vida. O que mais a gente pode comentar aqui de uma maneira introdutória, moço? Sim, eu diria que o senhor já disse, né, que tudo aquilo que aconteceu no passado, na verdade, nem tudo vai estar claramente revelado ali o que que é um tipo, o que que não é. É mais Aham. seguro confiar naquilo que já está claro na Bíblia. Uhum. Mas uma coisa é certa, a maioria das coisas no Antigo Testamento está apontando. O tipo, poderíamos dizer que é algo que aponta de alguma maneira, né? Aham. Para algo parecido a ele, como uma sombra, um espelho, uma figura, alguma coisa nesse aspecto, que leva para algo maior. E, embora sejam histórias diferentes, elas são parecidas o suficiente para que sejam lições para aqueles que encontram o alvo desse tipo, que é o antítipo, né? Ou seja, eu olho para o tipo e eu posso com certeza absorver as lições dali para aplicá-las no antítipo. Uhum. E é essa a importância de nós entendermos os tipos, porque senão eles são apenas histórias interessantes do passado que parecem com hoje. Mas não, aquilo que aconteceu no passado se repetirá. Aham. Então as escolhas também vão pesar, assim como pesaram para eles, vão pesar para nós. O que nós estamos fazendo, o que estamos dizendo, isso tudo vai ser transposto para cá. Isso também faz com que cada geração que passa do povo de Deus tenha muito mais luz do que a anterior. É verdade. Porque Uhum. quem foi um tipo para eles? Quem foi um tipo para Josué e para o povo de Israel? Eles não tiveram, podemos dizer, um tipo. Uhum. Ainda que a lição traga que Moisés foi, em certo aspecto, um tipo de Josué, não é algo assim tão grande como nós vamos ver no caso de Moisés para Jesus. Aham. Se nós formos olhar para o caso de Moisés, que figura eles tiveram antes? Eles com certeza tiveram, mas não foi com tanta luz igual nós. Então eles podem ter visto Abraão saindo da sua terra, Uhum. ou Os qualquer coisa nesse patriarcas. aspecto. Uhum. Eles certamente se inspirariam. Mas o fato é que quanto mais vai repetindo as histórias ou os tipos, e mais nos aproximamos do fim, mais luz nós temos acumulado das histórias Mais anteriores. exemplos. Uhum. Exatamente. Então, podemos dizer que hoje temos a geração com a maior quantidade de luz que já aconteceu. Isso é uma Uhum. realidade, né? Uhum. E nós podemos aproveitar o máximo possível essa luz estudando os tipos. E assim como nós Sim, vamos fazer nesse dia, né? exatamente. E esse contexto aqui de 1 Coríntios 10, que apresenta essa questão que aquilo que foi registrado como figura ou como exemplo para nós, como diz aqui o versículo 11, que é o verso chave para memorizar, para quem já são chegados os fins dos séculos, ou seja, para nós não repetirmos os mesmos erros que eles cometeram e nós repetirmos os acertos que eles acertaram. Hum, Ou seja, é uma questão de exemplo. E o contexto aqui vem falando a respeito da peregrinação do povo, das causas da peregrinação do povo 40 anos no deserto, por que eles não entraram em Canaã. Então nós temos a questão da mundanidade, da incredulidade, da contenda entre os irmãos, tudo aquilo que a gente vê nesse processo ali da peregrinação, e nós estamos de uma maneira antitípica para entrarmos em Canaã celestial e nós não podemos cometer os mesmos erros de exatamente. mundanidade, de incredulidade, de insubmissão, de contenda entre os irmãos. Então, quando nós olhamos para essas histórias, nós temos ali Josué para introduzir o povo em Canaã e nós temos Jesus para introduzir o povo hoje, a sua igreja, em Canaã celestial. Então, quais foram os acertos, quais foram os erros? Então, nós temos esse aspecto Sim. tipológico. Isso acontece, avançando aqui na lição de domingo sobre a tipologia bíblica, isso acontece em relação a personagens, a histórias, a textos, a objetos, a N coisas que nós podemos enxergar no Antigo Testamento que tem o seu cumprimento no Novo, é ampliado no Novo. E é interessante nós entendermos isso, porque quando nós olhamos para a sombra, eu estou olhando aqui a sombra da minha mão. A sombra, ela aponta para a realidade, ela não é a realidade em si. E você não consegue enxergar todos os detalhes da realidade pela sombra. Hum, Você enxerga assim é, traços, formas, o contorno, mas você não enxerga todos os detalhes, as digitais, as marcas da mão, você só enxerga
algo escuro, uma sombra mesmo, mas Dá não para enxerga entender detalhes. o formato O por cima. formato, né? Você tem uma ideia geral. Mas quando vem a realidade, você fala, uau, era isso? Então, quando vem Jesus, uau, o antítipo, certamente, ele é sempre mais pleno, Claro. abundante, claro, cheio de sentido e significado do que o próprio tipo. Isso é interessante nós observarmos, assim como o santuário terrestre era uma pálida representação do que é um santuário celestial, assim como Josué era uma pálida representação do que é Jesus. Então nós temos que ter essa ideia de que a sombra, que é um tipo, ela carece de informações que apontam para o antítipo, que é riquíssimo em detalhes. E nós temos aqui, então, avançando para a lição de domingo, que tem como título Tipologia Bíblica, alguns textos que apresentam essa questão tipológica, de tipo e antítipo. Como nós já explicamos, os versos 6 e 11 de 1 Coríntios 10, a palavra figuras é a palavra traduzida como do grego typos, e daí que vem toda essa terminologia de tipologia. E aqui o texto da lição vem falando, tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. Mas agora a pergunta que surge é: quais são os princípios? Eu posso sair loucamente, de uma maneira assim, sem controle, descontrolada, aplicando para as histórias, para os personagens, para os textos, coisas que eu crio, ou existem regras que a própria Bíblia apresenta que nos dá segurança de que a interpretação que eu estou fazendo tipológica, ela é correta? Quais são esses princípios? Certamente não se pode fazer isso indiscriminadamente, né? Há risco de Aham, cometermos enganos. Eu acho que a lição de segunda vai tratar ainda até mais profundamente sobre isso, mas aqui já está introduzindo, né? aham, E apenas um outro comentário ainda sobre o que seria um tipo, né? Não quero encher muito esse ponto já, mas ficar ainda mais claro. A Bíblia usa às vezes a palavra sombra, às vezes a palavra figura, às vezes a palavra exemplo, e para todas essas existe a raiz no grego que seria o typos, né? uhum, Exatamente isso. E aqui a lição de domingo traz alguns exemplos. Até gostaria uhum, de ler esses exemplos e já sim, vai iluminar um pouco sobre o que pode e o que não pode fazer nesse caso. uhum, Então, por exemplo, ela põe Romanos 5,14, que diz o quê? Diz assim: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, a Bíblia está sendo clara. Adão era um tipo daquele que havia de vir. uhum. Certo? Tá usando todas Então, essas Adão e palavras. Jesus, o segundo Adão, e Paulo, mediante inspiração pelo Espírito Santo, está falando. Adão tipificava Isso, Jesus. exatamente. Então foi Aham, claro, não tem como você interpretar outra coisa. Aí vem depois 1 Coríntios 10, 1 a 13, falando que toda a história do povo de Israel era um tipo para nós que são uhum, chegados os fins dos tempos, que já foi lido agora. Quando nós olhamos para Hebreus, nós vamos ver que é dito no capítulo 9, verso 24, que o santuário terrestre é figura, que seria tipo do uhum, verdadeiro. Então tá claro. Então o santuário celestial, a figura era o santuário terrestre. E ele fala que os sacerdotes são referidos como sombras, no uhum, capítulo 8, verso 5. Então, os sacerdotes são sombras de alguém que uhum. ainda haveria de vir, né? E isso tudo fica bem claro. De Cristo, sumo sacerdote. E um detalhe que eu acho bem interessante é que na própria natureza isso acontece. Se nós formos parar para olhar, existe algo chamado fractais na natureza, que são o quê? Que são justamente repetições e ampliações, repetições e ampliações. Olhe para uma árvore, por exemplo, você vê uma grande árvore, mas se você encontrar apenas um graveto, você também vê uma mini árvore na sua mão, que Uhum, ele tem os galhos, tem os galhinhos menores e as folhas. Se você pega apenas a folha, você vê que ela tem raízes que se parecem também com árvores. uhum, Se você vai entrando, tem os lugares onde circulam os nutrientes e tudo que nós vamos aprofundando, nós vemos uma repetição daquilo. uhum. E é interessante que quando você olha de longe, está ali o organismo completo, né? Mas desde o pequenininho, o mais simples que é a folha, você já consegue ter uma ideia da forma do ser que ele faz parte, né? Que ele complementa. É, e agora eu creio, né? Que a lição começa a entrar um pouquinho mais ainda do que o pastor falou agora, a partir até da segunda pergunta aqui, Uhum, no qual ela faz uma comparação e ele nos traz a informação de que, vamos ler aqui o que a lição diz.
Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento antitípico. Uhum, Ou seja, o Antigo Testamento tem que apontar para um cumprimento futuro. uhum. Não é só mencionar, É, não é só fazer menção de, falou tal coisa, então automaticamente ele tem uma representação no futuro. Nem tudo é assim. uhum. O que a lição está dizendo é os tipos seguros de se interpretar são aqueles que são mencionados, se usa eles para apontar para algo no futuro, e então no Novo Testamento a gente vê o cumprimento. Essa validação mesmo. Então, você tem o tipo apresentado, os Isso. profetas apresentam aquilo como um tipo, e Uhum. você tem o cumprimento no Novo Testamento. É o que a lição vem trabalhando aqui na frase, né? Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento Isso, antitípico no Novo Testamento. exato. E E eles daí têm vem aqui o exemplo, né, de Davi. exatamente. Davi Uhum. ele é apresentado aqui no Salmo 22:1, 14 a 18, depois os profetas mencionam que haveria um outro Um Davi, novo Davi, exatamente, porque o uhum. mesmo Davi não ressuscitaria para ser rei de Israel mais uma vez. Ou para reinar no trono eternamente. Davi Exato. morreu, então ele só Então, poderia estar falando de outro Davi. exatamente, é Uhum. apontado profeticamente como um tipo. E Aham. por fim, em João 9:24, o que é que diz? Vamos ler 19, 24. 19:24, diz assim: Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes. Quem disse isso originalmente? Davi. Davi. Só que aqui está aplicando essas palavras a Jesus. Uhum. Ou seja, aqui está o antitípico daquilo que Davi disse lá no seu salmo. Davi foi Uhum. inspirado por Deus para que as palavras de Davi se aplicassem perfeitamente, talvez até mais do que para Davi, em Exatamente. Jesus. Tem uma terminologia também em teologia que a lição não apresenta, que é a questão de um sensus plenior, ou seja, um sentido mais amplo. Davi escreveu mediante inspiração do Espírito Santo, mas ele possivelmente, porque pode ter a possibilidade sim ou não, Uhum. mas possivelmente não tinha ideia de que aquilo seria empregado de uma maneira tipológica para Jesus, para o Cristo, para o Messias. Nós temos outros exemplos que a gente pode citar aqui até na lição de segunda-feira, que traz o texto de Oséias, capítulo 11, a respeito de que Deus chamou do Egito o seu filho, mas o filho ali em Oséias 11 não é Jesus, é o povo de Israel, mas isso é aplicado num sensus plenior lá por Mateus, Uhum. para que se cumprisse a palavra do profeta Oséias, que do Egito chamei o meu filho, ou seja, Jesus, na época em que Herodes fez o decreto para matar as crianças de 2 anos para baixo, sob orientação divina, José foi com Maria e o menino Jesus para o Egito, até a morte de Herodes, e ele foi chamado do Egito. Então nós temos um sensus plenior, um sentido mais amplo, que possivelmente, quando Oséias escreveu, ele não sabia que aquilo seria empregado como um cumprimento messiânico. Então nós temos um aspecto de interpretação, quando eu vou interpretar Oséias, povo de Israel. Mas o que Mateus fez? Reinterpretou. Aplicou a plenitude do tipo ali. Exatamente, ele pega mediante inspiração, e daí você pode se perguntar, mas pastor, por que Mateus pode fazer isso e eu não? Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E eu e você, provavelmente, num tipo de interpretação dessa, não estamos sendo. É, No sentido assim, você é iluminado para entender a interpretação e a reinterpretação. Você é iluminado. Agora, Deus te chamou para ser um profeta, para escrever um texto inspirado. Então, se nós não somos profetas, nós não temos autoridade de reinterpretarmos textos e aplicarmos neles sentidos tipológicos, um sensus plenior. Só tem autorização quem está sendo, obviamente, guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Mas, de uma maneira geral, os profetas do Antigo Testamento já empregaram para esses tipos um cumprimento falando, ó, no futuro vai ter um cumprimento antitípico disso. O antítipo virá. Então nós temos isso de uma maneira muito clara. O Evangelho de Mateus também, a ênfase, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Não apenas porque Jesus ele veio da tribo de Judá, sendo então da descendência também de Davi, mas do tronco de Jessé, pai de Davi, como diz a profecia de Isaías 11, que do rebento, do tronco de Jessé, nasceria um rebento, mas no sentido de que Jesus, ele é o Davi, ele é o Messias davídico. como diria o título da lição, o verdadeiro Davi, porque aqui diz o Ele é o verdadeiro Jesus. verdadeiro Davi, exatamente.
Ou Aham. seja, na verdade, Davi apontava para ele, né. Uhum. Mas realmente, não, eu não diria nem que nós não podemos tentar encontrar algum tipo que não está claro na Bíblia, pastor, mas o fato é o quanto peso que nós damos para isso, porque é muito comum que pessoas façam disso uma religião. Então É. estudam, encontram coisas, vamos supor que eu descubra algo muito interessante com relação a alguém da Bíblia. Vamos dizer ali que eu veja no cuidado de Deus com Elias uma maneira dele me sustentar também num tempo de crise. Muito bom. Uhum. Mas isso está revelado como tipo de que sempre vai acontecer com o povo de Deus? Mas eu entendo que isso é mais uma aplicação espiritual que devemos ter de todas as histórias Exato, bíblicas do que um exato. Qual cumprimento a diferença? antitípico. Qual a Aham. diferença? É que eu já estou até entrando um pouco na de segunda, que é meio que uma Mas eu acho que a continuação, gente né. pode avançar já. Uhum. Certo. Se nós olhamos para o caso de Elias e pensamos, e aplicamos como tipo, o povo de Deus vai ser alimentado assim como foi Elias. Então toda vez que o povo de Deus passar necessidade, ele vai ser alimentado. Mas e se Deus quiser na sua providência que você passe um pouco mais de necessidade? Uhum. Aí o tipo não vai se cumprir. Então você pode usar essas histórias como encorajamento, sim, Uhum. mas eu acho que o que o pastor está dizendo é justamente que você não pode tentar colocar como nível da Bíblia a sua Exatamente, interpretação daquilo. exatamente. Aquilo Aham. pode ser útil para nós, mas nós não devemos fazer disso o cânon. O Uhum. cânon diz já claramente o que são tipos e antítipos, e isso nós não O que temos que está descobrir. inspirado, o que não está exato. Isso já está, tudo que era para ser cumprido como tipo, ou já foi cumprido, ou está profetizado que acontecerá no Uhum. E a futuro. Bíblia deixa isso muito claro. Exato, você não Uhum. precisa descobrir nada excepcionalmente novo, porque às vezes a fome de novidade é muito perigosa, e eu acho que isso é Exato, uma moço. coisa que Vamos afeta falar um pouquinho muito o mais povo de disso. Deus. Você já se deparou com estudos, e aqui não é nenhuma observação crítica, preconceituosa, mas Moses, você já se deparou com estudos do santuário em que pegam cada mínimo elemento e querem trazer assim um sentido tipológico? Eu confesso que eu já me deparei com estudos assim, e é um tanto quanto interessante, é a questão da novidade, porque muitas vezes a motivação é o tédio pela essa doutrina e sempre o estímulo ou a empolgação por novas Uhum, verdades ou uma nova luz. E as pessoas que acabam apresentando esse tipo de conteúdo, muitas vezes estão num afã de serem pioneiros ou encabeçarem uma nova luz, uma nova verdade. E eu acho assim complicado também, minha opinião. Aqui eu estou dando a minha singela e humilde opinião. Porque muitas vezes você passa, em relação a um assunto que deveria ser focado mais na teologia do santuário, daquilo que é claro, então o cordeiro é Jesus, o sacerdote é Jesus e tal, o candelabro, o Espírito Santo, coisas um tanto quanto já óbvias e claras, e focarmos no propósito do santuário, que é a salvação, é a vindicação do caráter de Deus, é a eliminação do pecado, e a gente traz uma complexidade tão grande para esse tipo de tema que as pessoas falam: Uau, que interessante! Mas fala para mim o que que você aprendeu. Isso daí não é para mim não, é tão difícil, é tão complexo. Então, verdades que são distintivas, que deveriam estar muito claras na nossa mente, são trazidas para essa verdade complexidades, ou para essas verdades, tal complexidade que as pessoas perdem o interesse, ou aqueles que se interessam não conseguem reproduzir porque é muito complexo. E daí uma verdade que era para ser assim muito clara, muito conhecida e transmitida, acaba sendo assim revestida de muita complexidade e aí acaba sendo um tiro no pé. sim. Então, essa é a minha observação em relação a esse tipo de estudo, de sair de uma maneira descontrolada, aplicando tipologia. Mas é claro que nós temos que fazer uma leitura e aplicarmos espiritualmente. Vou dar um exemplo: o leproso. Quem que era o leproso? O leproso era eu e você, no sentido, teve o leproso histórico que Uhum, foi curado por Jesus, mas nós estamos ali, a mulher com fluxo de sangue, nós somos aquela mulher. A gente tem que ter um olhar espiritual, mas isso não é tipologia. Agora eu querer extrair uhum. tipologia de tudo, reinterpretar, e a gente acaba não tendo tanta referência nesse mundo. Sem as escrituras, eu fico livre de acordo com a minha criatividade. Isso acaba Exato. sendo complicado. É, eu até diria, né, que alguma das interpretações podem trazer um bom sentido, estar corretas em certo aspecto, mas ela traz consigo o risco, né, de a pessoa poder estar fazendo a aplicação errada ali das coisas e talvez até afastar as pessoas do foco, Exato. né, porque eu confesso que é natural para o ser humano, como o pastor disse, gostar de coisas novas. E está escrito que muitos viriam nos últimos dias com comichão nos ouvidos, É, querendo ouvir coisas diferenciadas. Não estamos dizendo, irmãos, que não se deva buscar e cavar a palavra de Deus profundamente.
Isso é algo a ser feito individualmente, Amém, sim, com com certeza. certeza. E há tesouros ali que não estão claros e que vão se esclarecer cada vez mais, mas eles só vão aumentar aquilo que nós já conhecemos e ampliar a nossa visão de Deus. Uhum. Eles não vão fazer com que você saia com algo totalmente novo que vai impressionar todo mundo. Que vai negar a luz Vamos lá. anterior, né? Jesus impressionou todo mundo com a sua mensagem? Com certeza ele causou um certo impacto, mas isso não fez naturalmente com que todo mundo dissesse, não, ele está falando realmente a verdade. Teve inimigos e teve amigos, e sempre vai ser assim. Uhum. Sempre vai ser assim. A verdade, ela molda especial e principalmente quem estuda, Uhum. não quem prega. Não quer dizer, não quem está ouvindo a A mensagem. mensagem. Tanto é que nossos sermões devem ser com o fim de levar as pessoas à Bíblia, e não Uhum. trazer as pessoas a nós para verem a nossa interpretação da Bíblia. Uhum. Então, eu diria para cada um dos irmãos, tomem cuidado, porque Satanás trabalha muito, Uhum. e nesses últimos dias o que ele mais quer é trazer desunião de pensamentos, trazer ventos de doutrina para dentro da igreja e tudo mais, e tudo isso vem sempre através de pessoas que têm muita curiosidade. Uhum. Sempre é assim. Sempre, você pode olhar, quem é que entra por alguma heresia? Tem muitas heresias no meio adventista. Quais são sempre os tipos de pessoas que entram? São aquelas que querem novidade. Eu cheguei a escutar alguém falando uma vez, eu estava até ouvindo não sei quem, mas ele não pregou nada de novidade, então, Então foi. tipo, eu entendo que realmente tem pessoas que nunca mudam o sermão, pregam todo dia a mesma coisa. Eu entendo que a verdade é ampla e nós temos muita coisa para expandir na verdade. Mas ter que trazer algo totalmente assim, uau, ninguém Inédito. nunca viu isso aqui, é como Uhum. Indiana Jones da Bíblia, né? Descobriu Exato. coisas que ninguém descobriu. Isso é uma coisa individual, você vai descobrir com o seu estudo da Bíblia, não são outras pessoas vindo te Uhum. trazendo novidade que vai te fazer ter mais luz. O espírito de Uhum. profecia já é uma luz transbordante, que Ellen White diz que não seria nem necessário o espírito de profecia se nós entendêssemos a Bíblia. E se ela já decodificou tanta coisa na Bíblia para nós, o que falta nós aprendermos ainda? Então, exato. Se não aprender com profundidade aquilo que já está revelado. Se não estamos usufruindo nem a luz dada, por que a gente está em busca de uma nova luz que não está tão clara, assim, ou nem foi revelada e nós queremos algo inédito e novo? Então a gente tem que ter esse tipo de cautela de fato. Sim, outra coisa, Uhum. desculpa, pastor. Eu Imagina. creio que nós podemos traçar comparações, né, para captar ensinamentos, e nós cremos que a Bíblia dá com exatidão os tipos, e eu creio que o espírito de profecia também faz isso. Faz, com certeza. Inclusive, ele dá interpretação, reinterpretação e uma outra interpretação, ou seja, os tipos Aplicação. podem ser aplicados várias vezes. Isso pode Uhum. acontecer, sim. Uhum. Assim como nós vamos ver no caso de Moisés e Josué e Jesus. Moisés falou, havia um profeta como eu, Josué cumpria em parte isso, mas Jesus cumpria plenamente. E a questão é, a grande diferença da segurança quando a gente vai para um texto inspirado é porque é um texto inspirado. Agora, a partir do momento que eu, sem a inspiração, sem a referência, saio de uma maneira descontrolada, aplicando para histórias, personagens, tipos, de acordo com a minha criatividade, qual que é o parâmetro, qual que é o fundamento, qual que é a segurança que essa interpretação ou reinterpretação, que seja a aplicação que você está dando ao texto, ela é segura, ela é bíblica, ela é verdadeira? Nenhuma. Então é um campo muito cinzento, é um campo assim, muito sem uma régua, sem uma referência. E aí que está a minha observação. E quando você vai, que nem para o livro A Grande Controvérsia, o livro O Grande Conflito, e você vai estudar ali sobre o santuário, você não vê Ellen White, mediante inspiração divina, se atendo aos mínimos. Esse é o ponto. Ela vai na teologia daquilo que é de fato importante. E você vê os profetas fazendo a mesma coisa, o Novo Testamento também é a mesma coisa. Você não tem aqueles esmiuçar dos mínimos detalhezinhos do fio, da cor, de não sei o quê, que pode ter um respaldo bíblico no sentido da pessoa apresentar um texto bíblico. Mas esse texto bíblico está sendo apresentado mais num texto prova ou ele está sendo interpretado dentro do seu contexto? Então a gente está fazendo esses comentários, que é o que a lição também apresenta, e ampliando o que a lição está apresentando, porque é muito importante, é muito relevante isso no nosso meio, porque é um assunto sério quando nós falamos a respeito de interpretação bíblica. E se você quiser saber como interpretar a Bíblia, nós teremos em breve, em janeiro, do dia 16 a 17, um seminário aqui no IAG com o título Como Interpretar a Bíblia. E nós estaremos falando sobre interpretação, reinterpretação, aplicação, sobre tipologia, as regras da hermenêutica bíblica, das regras de interpretação bíblica. Então, se você tem interesse, fica conosco aqui no canal, se inscreve aí. Em breve estaremos disponibilizando esse conteúdo lá para o mês de janeiro. Vamos avançar então para a lição aqui de segunda-feira, que a gente já entrou um pouco, mas como diz aqui a própria lição,
os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente sobre o que constitui um tipo bíblico ou como esse tipo em particular é cumprido no Novo Testamento e além, que é o que a gente estava falando. A própria Bíblia oferece diretrizes e princípios quanto à aplicação da tipologia bíblica. E aqui vem falando que tem 3 fases distintas, um tipo. Uma fase cristológica, ou seja, o tipo aponta para Jesus Cristo, uma fase eclesiológica, que aponta para a igreja, e uma fase, um cumprimento escatológico, que aponta para os eventos finais. Então tem esses 3 aspectos, esse tríplice cumprimento, vamos dizer, cristológico, eclesiológico e escatológico. Em que sentido nós podemos entender isso um pouco melhor, esmiuçando isso aqui de uma maneira mais concreta? A lição vem trabalhando a respeito de 3 exemplos, de Israel, do Êxodo e do Santuário. Então, Israel tem um cumprimento cristológico, eclesiológico e escatológico, o Êxodo a mesma coisa e o Santuário. De que maneira, moço? Como que a gente pode entender essa questão desse tríplice cumprimento, dessas 3 fases distintas em relação a um tipo? Sim, na verdade, se nós olharmos aqui agora no que a própria lição traz, isso deixa muito claro para a gente já, né? Uhum. Por exemplo, vamos ver Israel. Israel era o povo em si, o povo original, Israel, o tipo. Agora, como ele se cumpriu 3 vezes? Os textos bíblicos dão isso. Mateus 2,15, ele diz o quê? Que Jesus esteve no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. O profeta originalmente está se referindo ao povo de Israel, que foi chamado do Egito, e aqui o apóstolo dá a interpretação de que é um tipo também. Israel era um tipo de Jesus, que agora é o antítipo e é tirado do Egito. E aí nós vamos para a fase eclesiológica, ou seja, aplicação para a igreja. Como Israel representa a igreja? Gálatas 6,16 diz: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou seja, aqui não está se referindo ao povo de Israel literal, está se referindo ao Israel de Deus. Ora, que Israel de Deus esse é a igreja. A igreja. Eclesiológico, eclésia vem de igreja, é isso que está aplicando aqui. E a fase escatológica, por fim, que é a fase final do cumprimento, que está em Apocalipse 7, 4 a 8, né? Que fala dos assinalados, que eram 144 mil. E eles eram das 12 tribos de Israel. Só que Israel não vai estar mais existindo como um povo literal. Então, esses 144 mil são um cumprimento antítipo do povo de Israel, realmente, que saiu do Egito e cumpriu as outras 3. Como diz Paulo também lá em Romanos 9, né? O remanescente será salvo, o remanescente de Israel. Então, quem é o remanescente de Israel? É a igreja. Quem é o remanescente final? É o próprio remanescente, os 144 mil. Então, você tem no desdobrar um Israel literal, um Israel que representa a igreja e um Israel escatológico, no caso, 144 mil. Você tem esse tríplice cumprimento, né, tipológico. E em relação aqui ao Êxodo, o que nós podemos entender? Eu achei bem interessante essa separação que eles fizeram aqui. O Êxodo teve a sua fase cristológica também, em Mateus 2, 19 e 21, se referindo justamente à saída deles do Egito também, né, de Jesus do Egito, parecido com a questão de que Israel foi colocado aqui em cima. E aí, a fase eclesiológica, o que representa isso para a igreja? Em 2 Coríntios 6,17 diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Também faz uma aplicação a essa saída, sair do Egito, um êxodo literalmente. Né, do pecado, um êxodo daquilo que mantém as pessoas que creem em Jesus num cativeiro espiritual. Isso, que então contamina, exatamente, dessa maneira. Assim como era para o povo de Israel no Egito. E a fase escatológica está em Apocalipse 18:4. Ou seja, o êxodo significa saída, disso que nós estamos falando. Jesus saindo do Egito com os seus pais, o povo da igreja, né, da igreja de saindo Deus, do Egito espiritual, do pecado. Exato, se afastando do pecado. E por fim, e aqui em Apocalipse 18:4, ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Está falando do afastamento final ali da igreja de Deus, que está junto com os povos Babilônia, Babilônia, e há um afastamento final para que não caia sobre elas pragas, né? Então é o cumprimento escatológico. E aqui nós temos por fim o santuário. E esse aqui eu recomendaria que cada um encontrasse na sua Bíblia em casa. Esse é excelente, esse aqui é muito bom mesmo, né? Então tem a aplicação de que Jesus aplica a si
como sendo o templo, o santuário que seria destruído, mas em 3 dias seria reedificado, no sentido, ele ressuscitaria. Nós temos a fase eclesiológica, tem os textos aqui. A igreja é vista como santuário, sendo habitada pelo Espírito Santo, sendo comprada por Cristo. E a fase aqui escatológica, em que no novo céu e na nova terra não haverá mais santuário, em que Cristo e Deus será o santuário do seu povo. Então nós temos, de fato, esses aspectos e até uma questão escatológica do santuário em relação ao santuário celestial. Antes dessa questão do novo céu e da nova terra, uma referência ao santuário celestial. E o texto de Ellen White, não é de Ellen White, é do Tratado de Teologia, mas é muito interessante, que diz assim, principalmente mas aqui para o final do texto: todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si, ou seja, não há contradição na inspiração. Interpretações de passagens isoladas devem estar em harmonia com a totalidade do que a Escritura ensina sobre o assunto. Então nós não podemos interpretar textos de uma maneira isolada, e a interpretação desse texto deve estar em harmonia, ou seja, uma das regras da hermenêutica bíblica é: devemos considerar que a Bíblia ensina apenas uma teologia e não várias, ou seja, não há contradição entre Paulo e Tiago, porque um fala sobre justificação pela fé e o outro justificação pelas obras. É apenas uma teologia. O que falta para nós é informação. E essa informação é encontrada na própria Escritura, na própria palavra de Deus, para interpretarmos corretamente o texto bíblico. Então, vem a perguntinha: o que você faz quando acha difícil entender certas passagens? Você se desespera? Você abandona? Essa passagem é muito difícil de interpretar. Você se escora em outras pessoas ou você vai procurar por você mesmo? É claro que uma conversa, um diálogo, uma pergunta. E as ferramentas, a gente postou recentemente aqui no canal sobre as ferramentas do intérprete. O quão importante é termos essas ferramentas, uma variedade de traduções da Bíblia, Bíblias de estudo. Temos aqui a Bíblia Legado, que é uma excelente ferramenta de estudo, de interpretação. Temos chave bíblica ou concordância bíblica, dicionário bíblico, dicionário teológico, enciclopédia, aplicativos, textos de Ellen White. Então, é muito importante termos ferramentas para fazermos uma correta interpretação. A Bíblia é um livro que uma criança pode entender, mas ao mesmo tempo existe a sua complexidade, em que quanto mais você mergulhar, é aquele oceano profundo, de quilômetros de profundidade, que não tem fim. Nós estudaremos as Escrituras por toda a eternidade, de tão profunda que ela é. Então, se você ficar na superfície, você vai entender o que é necessário, mas é importante sempre nadarmos de uma maneira mais profunda, escavarmos para encontrarmos pedras preciosas, mais belas, mais resplandecentes, e essas pedras certamente estão sempre mais embaixo e não na superfície. Isso uma coisa que eu diria com relação a isso também é que muitas vezes, ao ver pessoas, né, falando sobre as Escrituras e você vê a profundidade com qual elas falam, é natural que muitas pessoas se desanimem do estudo, pensando: nossa, mas Isso eu não não é para entendo mim. nada, não é para mim, não consigo entender o que ele está dizendo. Mas olha, irmãos, a pessoa, para ela chegar a esse ponto, ela passou muito tempo estudando a Bíblia. Não pense você que, se você não entende de primeira essa leitura daquele jeito, Exato, quer dizer naturalmente que você não tem dom. Se tem uma coisa para a qual todo ser humano foi habilitado, é para compreender as Escrituras. E a maneira como ela é aplicada vai variar de pessoa para pessoa. Uns vão ter o dom de explicar a Bíblia, outros vão ter o dom de viver certos aspectos da Bíblia de maneira a ser um grande testemunho. Outros vão fazer qualquer tipo de trabalho inspirados pela Bíblia, ou seja, a Bíblia, ela é uma ferramenta que inspira os dons dos homens e os talentos. Talvez o nosso não seja realmente ser um grande pregador, mas talvez até seja, e nós nos desanimamos à toa. Porque o processo para encontrar, como o pastor está falando, as gemas mais preciosas é insistência, é tempo. Não adianta ler uma vez por semana e achar que vai desenvolver um grande conhecimento. Exatamente. Profundo. Não existe isso. Você me fez pensar aqui, eu moro a 1 quilômetro de onde é o Instituto do IAG, Moses conhece a minha casa, e nós estamos em construção de um pequeno quarto, que vai ser ali de ferramentas, aquelas coisas que não tem lugar, né, que fica às vezes na varanda, ocupando muito espaço, e a gente quer está construindo uma casinha para colocar essas coisas. E nós contratamos um irmão aqui que é pedreiro, e eu fui ajudá-lo.
né? Fui ajudá-lo a manipular lá, manusear a bitoneira e ajudá-lo a assentar tijolo, mas enquanto ele assentava fileiras e fileiras, eu ficava ali penando em um, dois tijolinhos, penando com a colher, penando em segurar o tijolo, penando em dar o ponto certo para o cimento. Eu falei, meu irmão, mas não é possível. E eu olhava ele fazendo um negócio, era tão fácil. Eu tentava colocar a massa no tijolo para encaixar em outro, e daí a massa caía no meio do caminho. Eu falava, meu irmão, mas como que o senhor consegue? Daí ele falou, eu só trabalho com isso há 40 anos. E eu Pois fiquei é, assim, né, exatamente. dá uma frustração. Daí eu falei, não, eu vou insistir. Daí na minha insistência ali, em pouco tempo eu já estava um pouco melhor. Agora imagina se eu desistisse Ah, não é para mim. já no início, não é para mim. Não, se eu insistir, se eu usar cada vez melhor essas ferramentas, obviamente daqui a pouco, ou daqui 10 anos, 15, 20 anos, eu vou estar assentando tijolos como esse irmão. Agora, por que ele faz o que ele faz? Como disse o Moza, ele está há muito tempo fazendo. Eu sei que muitos ficam assim, admirados ou impressionados com comentários, com falas, mas primeiramente honra e glória a Deus. Mas há quanto tempo estamos estudando a Bíblia, investigando e orando, e estudando para apresentarmos conteúdo com propriedade? E isso está disponível para você hoje. Não se sinta inferiorizado, ou eu não sou capaz, isso não é para mim. Ou não se alimente apenas de comentários, vá procurar por você mesmo. Se eu ficar só olhando o irmão assentando tijolo, eu não vou aprender. Eu posso ficar admirado como que ele assenta bem tijolo, ele é rápido, que interessante, como ele faz bem feito o serviço. Mas se eu não pegar na massa, na colher, eu jamais me tornarei o que aquele irmão é. Esse é o ponto. E é importante nós estarmos habilitados, como diz Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Nós temos que, como Pedro também diz, sabermos dar razão da nossa fé. Darmos razão, ou seja, tem um aspecto racional, associarmos textos, explicarmos o porquê cremos no que cremos. Isso Deus certamente te dará, Ele está te dando, está te oferecendo agora, mas nós temos que suar, nós temos que nos sacrificar e pagar o Exato. preço para isso também. Sim, o estudo da Bíblia não é um estudo complexo. Uhum. Ele é um estudo simples, mas não tem como nós acharmos que Deus vai nos dar a instrução na Bíblia se nós nos dedicamos pouco. Essa é a questão, eu diria. É verdade. Porque como a vida hoje, o telefone, tudo que ele traz para nós queremos tudo com muita facilidade. Eu confesso, por exemplo, que os textos da lição, para eu não ter que parar e gastar muito tempo aqui no vídeo, a gente acaba clicando no aplicativo da lição que abre todos os textos. Isso é muito bom. Mas isso também faz com que nós queiramos que o retorno seja rápido das coisas. E estudar a Bíblia não é assim. Não é Uhum. difícil. Eu preciso entender, Fazer uma faculdade, fazer uma teologia, nada do faculdade, alguma tipo. coisa nesse aspecto, ou ter uma ferramenta X e tal. Mas quem trouxe os ensinamentos da Bíblia para nós, que estudo teológico eles tinham? O Uhum. que Martinho Lutero estudou? O que esses homens. Claro que ele estudou algumas coisas, mas a Bíblia em si foi pregada por muitas pessoas extremamente simples. Uhum. Por quê? Porque eles dedicaram tempo e não tem para onde fugir. É. Não tem como desenvolver um método de estudo bíblico que agora eu não preciso 10 minutos por dia, em uma semana eu sei o Apocalipse todo de trás para frente. Não existe isso, né? Por que Deus fez a Bíblia aparentemente complexa? Porque enquanto nós estamos ali que nós estamos sendo transformados. É verdade. E para isso nós temos que ficar tempo. Não adianta chegar de vez em quando e achar que vai descobrir tudo. A Bíblia só funciona quando ela, ao mesmo tempo que te transmite conhecimento, esse conhecimento te transforma. Isso não é feito assim. Isso é um processo que todos os dias nós devemos nos dedicar tempo a isso. Amém. Louvado seja Deus. Então, se você quer estudar mais a palavra de Deus, escreve aí nos comentários. Pastor, quero estudar mais, me dê mais dicas. Escreve alguma coisa aí no comentário, que certamente, quando exteriorizamos o nosso interesse, materializamos, certamente nos dá forças para alcançarmos este objetivo. Vamos avançar aqui para a lição de terça, que tem como título Josué, o tipo. Então, Josué ele é apresentado como um novo Moisés, e nós temos aqui os feitos, né, que aconteceram com Moisés, que aconteceram também com Josué. A gente pode traçar esses paralelos. E nós temos também que a vida de Josué foi um cumprimento parcial daquela profecia que Moisés fez a respeito de que Deus levantaria um profeta como ele. Nós podemos já entender como sendo Josué, o povo pode ter entendido como sendo Josué,
mas Josué foi um cumprimento parcial dessa profecia. Quem que foi o cumprimento pleno dessa profecia? Certamente foi o Senhor Jesus Cristo, o profeta, porque Jesus também ele foi profeta. Então nós temos este aspecto aqui na lição de terça, trazendo apenas um resumo. Quais são esses paralelos entre a vida de Moisés e Josué em relação a Josué e Jesus em relação ao cumprimento daquela profecia de Moisés? Eu particularmente confesso que antes da lição da escola sabatina desse trimestre, eu nunca tinha visto essa comparação Eu também de não, Moisés e Josué, nunca Uhum. tinha visto. Certamente há coisas ali que são bem interessantes, né? Elas se comparam e a própria lição traz isso. Então, os dois, antes de começar a trabalhar, eles tiveram um encontro com Deus. E houve alguma coisa semelhante, inclusive, nesses encontros, né? Quando eles se aproximaram, Deus falou: tire a sandália dos seus pés. É um dos exemplos. Aí ela vem trazendo mais coisas também. Em números aqui, nós vemos que Moisés enviou espias para a terra Uhum. antes deles entrarem, apesar de que eles não entraram, né, mas era o intuito que eles entrassem depois. Aham. Só que ele enviou esses espias e houve o problema que eles não entraram. Porém, nos dias de Josué, outra vez são enviados os espias e agora sim eles entram na terra prometida. E Tem a travessia do mar também e a travessia do Rio Jordão. isso, tem vários fatores na história dos Uhum. dois e do povo com eles também, Uhum. né, porque no caso da travessia do Jordão é um desses casos que Tem envolve aqui não somente ele, também, mas o povo. tem um ponto aqui que a lição comenta que eu achei bem interessante, a ênfase que Deus dá para Moisés em relação à circuncisão e à Páscoa, e também acontece com Josué, que Uhum. ele, ao entrar, já antes de travar as batalhas, tem o aspecto da circuncisão e da Páscoa também. Enfim, Moisés recebeu a orientação de como que seria a divisão das tribos, mas quem faz essa divisão é Josué. Os paralelos são Sim. maravilhosos e nós podemos enxergar isso. Eu fiquei lembrando aqui de José também. Depois faz um estudo tipológico da vida de José em relação a Jesus, é tremendo. Em relação a Enoque e os 144 mil, em relação a João Batista e os 144 mil, Elias e os 144 mil. Então esse estudo tipológico ele é maravilhoso nas Sagradas Os Escrituras, espíritos ele é cristianos muito ajudam maravilhoso muito mesmo. nesses estudos, né. É verdade. Ele traz sempre comparações, assim, é muito muito É muito interessante. rico mesmo. E algo que eu diria, né, com relação a eles é que embora eles tenham coisas parecidas, tanto Moisés como Josué, na verdade, foram tipos de Cristo. Uhum. Então, quando nós olhamos vários aspectos da vida, história e obras deles se cumpriu em Jesus Cristo. Quando nós olhamos de novo para Josué e Moisés, parece que eles tiveram aspectos parecidos, mas havia algumas diferenças nesses próprios aspectos. Vamos ver, Uhum. por exemplo, Moisés tirou o povo do Egito para o deserto. Josué tirou o povo do deserto para Canaã. Uhum. Eh, o No caso de Moisés, ele fez que eles fossem livres do Egito para o deserto, do deserto para Canaã, como é que é? Ah, tá, o cruzamento do mar. Uhum. Nós vemos o cruzamento do mar saindo do Egito para o deserto e aqui agora o cruzamento Cruzamento do do rio Jordão, do entrando na deserto Canaã. para Canaã. E no final nós temos que Deus alimentou eles com maná no deserto e agora Deus tira o maná quando eles entram em Canaã. Uhum. Então, por mais que tenham uma certa similaridade, Uhum. nós vemos que são aspectos diferentes. Então, Moisés tira do Egito e coloca no deserto, e ele tira do deserto e coloca em Canaã. Então, nesse aspecto, não é Uhum. tão tipológico. Eu diria que é mais uma continuação. Sim. É uma repetição de um evento, mas há uma certa continuação, no qual Jesus cumpriu todos os papéis de Moisés e cumprirá os de Josué. Posso falar um ponto sobre isso que eu acho muito significativo? E aí eu não quero entrar naquilo que eu mesmo Com condenei. certeza. Mas o ponto que eu acho significativo é que Moisés, ele representa a lei. Moisés, ele foi um legislador. Ele recebeu a lei de Deus, mas ele é visto como representando a lei. Tanto que você tem a expressão, aparece para Jesus Moisés e Elias, Moisés a lei, Elias representando os profetas. Então você tem uma visão da figura de Moisés como um legislador, como a lei. E a lei, ela não poderia nos introduzir em Canaã. Hum, Eu fico pensando interessante. nisso, a lei não poderia nos introduzir, por mais que a lei aponte para a promessa, ela não tem poder para cumprir. Então, no sentido de que a lei aponta você para Cristo, mas a lei não pode te dar vida. A lei te dá morte. Paulo ele trabalha esse aspecto de que o problema não está com a lei. Romanos 7 trabalha isso. A lei é santa, justa, boa,
Mas a lei revela o pecado, e ela, por revelar o pecado, e eu sou pecador, a lei me dá morte. Por mais que eu queira vida, a lei não pode me dar vida, ela vai me dar morte, ela vai me dar deserto. E deserto é esse símbolo de morte. Mas a lei te aponta para Jesus. Assim como a lei já apontava de que Josué seria o sucessor. E Josué é o tipo de Jesus que introduz o povo em Canaã. Josué dá o descanso, Josué dá a vida, Josué dá o cumprimento da promessa que foi dada para Moisés. Então, nesse sentido, a gente pode olhar para Josué, que é o Senhor, é a salvação, no sentido da graça, daquele que cumpre a promessa. Então, a lei não poderia, mas certamente Josué, símbolo, tipo de Jesus, é ele quem nos dá a graça, a vida eterna e a salvação. E nos leva, e aí eu quero concluir o raciocínio, mas Jesus não fala assim, Josué não falou, entrem em Canaã e vivam do jeito que vocês quiserem, que é o que muitos cristãos querem hoje, né? Eles querem entrar em Canaã, querem entrar no descanso de Jesus, mas ainda na perturbação do pecado, na perturbação de Acã, da desobediência, da rebelião. Jesus introduz a gente na graça, na vida eterna, mas lá no final do livro de Josué, o que Josué dá ênfase? Ele dá ênfase na lei. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Vocês entraram na terra, mas vocês precisam entrar no descanso, que é na obediência, na fidelidade. Então a gente tem esses aspectos muito claros dessa distinção. Eu gostei que você mencionou isso, porque isso é importante. Nós temos semelhanças, mas nós temos distinções também. Uhum. Sim, e a lei, né, ainda complementando um pouquinho o que o senhor falou, a lei, ela, por mais que em certo momento ela seja uma condenação, a lei não é excluída por ser condenação, né? Na verdade, a lei coloca a necessidade de algo entre nós e a lei. E quando nós já estamos nesse algo, a lei ainda está na nossa frente. Exatamente. É como se agora Jesus está aqui, nós estamos em Jesus e a lei continua diante de nós. O que aconteceu no Monte Gerizim? Foi posta a lei foi colocada lá. Ou seja, vocês já alcançaram a promessa, se mantenham na lei. Exato. Ou seja, senão vocês vão ser expulsos como os cananeus foram. Podemos cair da graça, basicamente é essa a questão. E o outro aspecto que Louvado seja Deus. Escreve aí no comentário, louvado seja Deus, porque isso é maravilhoso. A Bíblia expressa desde o Antigo Testamento o método de Deus salvar. Dá vontade de dar um aleluia aqui bem alto, porque é uma bênção isso mesmo. Jesus nos leva em harmonia para com a lei. E hoje os cristãos estão falando assim, queremos o Cristo, mas fora com a lei. Na época de Cristo falaram, queremos a lei, mas fora com Cristo. Nós temos que ter a lei em Cristo. Nós temos que ter o Cristo, mas Cristo é a revelação da lei. Como que eu posso ter uma coisa sem a outra? É impossível. Cristo vai me conduzir em harmonia com a lei. Ele vai me perdoar porque eu sou transgressor e ele vai me dar poder para que eu esteja em harmonia com o caráter de Deus, para que a imagem de Deus em Cristo seja reproduzida em mim. Sim, e terminando então o raciocínio inicial meu nesse aspecto, eu diria que Moisés começou a ser o tipo de Cristo e Josué terminou. Exato, excelente. Então, Moisés tirou o povo da terra da servidão, da casa do Egito. Exatamente, da terra do Egito, da casa da servidão. Assim como Jesus, através do seu sacrifício, nos oferece tirar-nos da terra do Egito, da casa da servidão espiritual hoje, que é a incredulidade, que são os pecados da nossa vida passada. Ele nos coloca agora numa disciplina, no deserto, na qual nós estamos até hoje. Então nós poderíamos dizer que seria como se nós estivéssemos no tempo de Moisés ainda, tipo no deserto. Só que chegará um tempo no qual ele cumprirá o papel que Josué exerceu, que é nos fazer cruzar o Rio Jordão finalmente, para entrar na Canaã Celestial. E dessa maneira, os dois são tipos de Jesus, inclusive se complementando. Um começa e o outro termina. Jesus abrangeu os dois na sua obra e ainda está abrangendo. Amém. Louvado seja Deus. Eu fico pensando que todos aqueles que viveram uma vida de fidelidade, uma vida de obediência, de certa forma eles tipificam a Jesus. Não tem como, porque Jesus viveu neles. E se Jesus viveu neles, de certa forma, em alguns aspectos, como você mencionou, eles tipificam a vida de Jesus. Isso pode acontecer comigo e você hoje, não tem como. Jesus se identificou com a humanidade. A partir do momento que é Cristo que vive em mim, a partir do momento que é o Espírito Santo quem guia todas as minhas decisões, a minha vida vai reproduzir a vida de Jesus. 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Ora, eu não tenho que desbravar um caminho, eu tenho que pisar nas pegadas de Jesus. E aí calma aí, as pegadas de Jesus e as suas são uma só, porque eu estou vivendo a vida de Cristo. Ele quer
ele quer viver em mim, ele quer reproduzir a vida dele na minha vida. Isso é muito, mas muito significativo. Por isso que nós somos cristãos, ou seja, seguidores do Cristo, para vivermos como pequenos cristos, agirmos como Jesus agiu. E dessa forma, todos aqueles que vivem a verdade reproduzem a vida de Jesus. E esses personagens bíblicos, obviamente, tiveram um papel central nessa tipificação do Cristo. E nós temos a profecia de Moisés a respeito da vinda de um profeta semelhante a ele, e nós vemos que certamente isso é confirmado no Novo Testamento, foi cumprido de uma maneira plena em Jesus, o profeta, aquele que deveria vir ao mundo. Vamos avançar para a quarta-feira, que tem como título Verdadeiro Josué, o Antítipo. E aqui a história de Josué deve ser vista sob a perspectiva da tipologia. Nós temos que entender e enxergar dessa forma. Então, como a lição vem trabalhando, né? Assim como a tarefa de Josué tinha sido repartir a terra aos israelitas, o Messias, retratado como o novo Josué, atribui a herança espiritual ao novo Israel. Então, quem que é o verdadeiro Josué? É Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias, ele é o verdadeiro Josué. E aqui vem traçando paralelos, né, entre Josué e Jesus. Como a lição anterior traçou paralelos entre Moisés e Josué, agora essa lição vem traçando paralelos entre Josué e Jesus. Quais são esses paralelos que são muito interessantes? Sim, a lição vai trazer alguns em específico, mas eu diria até que nem só é tipológico Josué com Jesus, ele é até meio que profético, a palavra poderia ser mais enfática ali, né? Especialmente para nós que pregamos a vinda de Jesus hoje. Tanto Josué como a maneira com que as histórias que aconteceram em seus dias apontam para nós. Então, estudando as conquistas de Josué, e do povo que estava sendo comandado por ele, nós podemos entender o que acontece e o que acontecerá em nossos dias. Isso é uma introdução. Contra o que Josué e seu povo lutavam? O que eles esperavam alcançar? E contra o que nós lutamos e o que nós esperamos alcançar? Certo? Josué e o povo eles tinham papéis específicos a ser cumpridos ali. Assim como a mão erguida de Josué ali contra a cidade trouxe a vitória para o povo dele, né? Assim também as mãos erguidas de Jesus com suas feridas, né, feridas que ele sofreu aqui nessa terra pelos próprios seres humanos, eles trazem o favor de Deus a nós para que nós tenhamos poder de vencer os inimigos. Amém. Assim como foi com eles, né? E assim como o povo deveria destruir por completo todas as coisas de Canaã, assim também o povo de Deus deve erradicar da vida dele todo o pecado, tudo aquilo Amém. Louvado seja Deus. tudo aquilo que o separa de Deus, tudo aquilo que seja anátema, né? Como é visto com essas palavras na história de Josué. E quando nós aprendemos a manter em nossa visão a imagem de Cristo, com as mãos feridas erguidas como um testemunho de que nem a morte, nesse caso, pode nos tirar a vitória, né? Então nós estaremos fortalecidos para vencer o inimigo, vencer nossas batalhas com o inimigo das almas. E quando nós olhamos para a história de Josué, nós vemos claramente que ele aponta para Cristo, o nosso Josué de hoje. E a confiança do povo é interessante quando nós lemos o livro de Josué, que eles disseram o quê? Assim como obedecemos a Moisés, obedeceremos a ti. Tudo o que disser, nós faremos. É esse tipo de fidelidade que fez o povo entrar em Canaã e ter as verdade. né? E é a mesma fidelidade que nós deveríamos ter nesse nosso Josué dos nossos dias. Interessante Amém. o fato deles terem o mesmo nome, né? Exatamente, Então, isso dá é para usar muito significativo. as duas coisas. Exato. E nós temos aqui um aspecto bem interessante. Josué sai do deserto 40 anos, atravessa o Rio Jordão para travar as batalhas contra as cidades ímpias, para introduzir o povo no descanso, que é o texto aqui que a lição traz, principalmente do capítulo 4. Mas Paulo fala lá em Hebreus 4 que resta ainda um descanso. Ou seja, Josué, por mais que trouxe um descanso, resta ainda um descanso que viria, que no nosso caso, na nossa perspectiva histórica, já veio. E quem que é esse descanso? É Jesus Cristo através do plano da salvação, da sua morte na cruz, da sua intercessão no santuário celestial. Então Josué, 40 anos no deserto, atravessa o Jordão para introduzir o povo de Israel no descanso. Jesus, 40 dias no deserto, atravessa o Jordão, nós temos o batismo, né? Mas atravessa o Jordão nesse sentido, para então introduzir o seu povo no genuíno e verdadeiro descanso, na vida eterna, na bem-aventurança, naquilo que receberemos como galardão, Canaã celestial. Então nós temos esses paralelos que o Moses falou, aqui que a lição vem apresentando também. E Jesus, eu quero ali
terminar lendo mais para o final aqui da lição, que diz: consequentemente, por meio de seu batismo, Jesus é apresentado como o guerreiro divino que irá, por meio de uma vida de obediência fiel até a morte, travar guerras de Javé ou Yavé contra as forças do mal. Então, assim como Josué travou, Jesus travou essas lutas, foi vencedor, e hoje, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela justiça de Cristo, nós podemos ser mais do que vencedores contra esses poderes malignos também, contra os principados e potestades, contra Satanás, os demônios, os homens ímpios e malignos usados por Satanás e contra todo tipo de pecado. Então essa é a promessa e louvado seja Deus por isso. Amém. Amém. E o que significa ser capaz de descansar no que Cristo fez por nós? Então a salvação obviamente não é impossível ser salvo pelas obras, mas como nós trabalhamos, a salvação é um dom gratuito de Deus, é a justiça de Cristo imputada e comunicada, mas todo aquele que está vestido da justiça de Cristo, que não encobre a transgressão, mas remove o pecado, estará em harmonia com a lei de Deus. O fruto do verdadeiro reavamento é a reforma. Não tem como separar fé e obras, não tem como separar reavamento e reforma. Essa é a mensagem adventista do sétimo dia. Qualquer mensagem diferente dessa é outro evangelho, e outro evangelho, como diz Paulo em Gálatas capítulo 1, que seja anátema. Virão muitos pregando um novo evangelho, um evangelho que é pentecostal, que é evangélico, que é um evangelho da teologia mais da linha reformada. Cuidado com esse tipo de evangelho. O evangelho é o evangelho eterno, que claramente a história de Josué, como nós já trabalhamos, apresenta o modo de Deus nos salvar, o método de Deus para nos salvar em Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. Vamos avançar aqui para a quinta, que tem como título agora Josué e nós. Se vocês observarem a lição, vem falando de Josué, no sentido cristológico, um Josué histórico primeiramente, né? Mas vem falando Josué cristológico, agora Josué eclesiológico. E depois nós podemos entender como um Josué escatológico, no sentido da figura de Jesus introduzindo 144 mil em Canaã celestial. Mas e Josué e nós, no sentido eclesiológico? Como nós podemos entender essa questão em relação à igreja, que é a lição aqui de quinta-feira? Bom, eu achei interessante porque essa lição agora, ela nos traz a necessidade de que nós, assim como Josué, reflitamos o caráter de Deus. Por quê? Ela nos traz o pensamento. Nós não podemos, hoje, tipificar a Jesus. Porque já foi, o antítipo já veio. Exatamente. Mas, em certo aspecto, Jesus foi uma figura daquilo que o seu povo será. Não estou dizendo, não estou diminuindo Jesus como menor como do uma que... sombra, né? Não, eu estou dizendo que em certo aspecto, porque ele foi a única sombra maior do que o próprio tipo. Exatamente. Nós podemos dizer dessa maneira. Mas ele aponta para aquilo que o seu povo deverá ser e será. Refletindo o caráter dele... Num sentido mais de exemplo, né? De Isso. Modelo, de referência, né? Exato. Nós podemos dizer que o povo, quando os mundos não caídos, quando os anjos orem, eles vão ver a Cristo ali sendo representado. Dessa Amém. maneira. A coragem de Josué, a resolução dele em fazer aquilo que Deus queria, foi o que trouxe a vitória para o povo de Israel e fez eles entrarem em Canaã, fez eles conquistarem a herança. E depois, a lição até traz isso, de que ele exortou o povo perguntando por que eles demoravam tanto em se apossar daquilo que Deus deu, ou seja, agora com vocês. Eu fiz a minha parte, eu corri atrás, lutei, aguentei os 40 anos esperando, fui fiel durante todo esse tempo, conquistei minha parte na terra, mas e agora vocês? O que vocês Qual a vão decisão fazer? de vocês? Por que vocês demoram tanto para tomar posse dessa terra? Ou seja, há algo ali que o povo deve fazer. E aí nós vemos a tipologia tanto de Josué como do povo da época de Josué. Nós podemos escolher qual atitude ter, a atitude de atrasar aquilo que Deus já pôs em nossas mãos, ou a atitude de Josué de avançar e conquistar aquilo que Deus nos ofereceu e nos deu. Assim como Josué, Jesus, vivendo em perfeita obediência ao Pai, ele derrotou Satanás no terreno que Satanás dizia que era dele, né, conquistando assim e dando-nos o direito de ter, conforme diz Romanos 8,32, com ele todas as coisas. Amém. Então, tudo que nós pisamos aqui na terra, na verdade, pertence a nós. Nos pertence.
Mas, assim como o povo de Israel, eles estavam dentro. Como é possível esse negócio de que tudo é nosso, mas a gente não tem Não nada? tem ainda, exato. Olha, a resposta está no mesmo fato de que Na aconteceu com questão da Josué. promessa, Exato. Mas e no caso de Josué, eles já tinham a terra, eles já estavam na terra, só que aí eles tinham que conquistá-la totalmente, expulsar aquilo que não pertencia àquela terra. E hoje esse é o nosso dever. Jesus não voltará para nos dar a terra renovada enquanto nós não expulsarmos o anátema de dentro de nós. Uhum, Enquanto nós não expulsarmos tudo aquilo que equivale aos gigantes e às nações inimigas daquela época, que são uhum, nossos pecados, as uhum, tendências herdadas e cultivadas, tudo aquilo que nos afasta de estar dentro do plano de Deus e dentro da herança. uhum, Né? E aí, nesse aspecto que eu disse que Jesus foi meio que também representou aquilo que nós vamos ser. uhum, Né? uhum. Por quê? Vamos lá, o que que Jesus fez, que nós precisamos fazer? Dependência completa do Pai. Amém. Josué também demonstrou isso. Dependência completa do Pai, isso é o que vai manter o povo de Deus nos últimos dias e também foi o que manteve Jesus. Então, podemos ser iguais a Jesus nesse aspecto? Sim, Podemos. sem dúvidas. A vida devocional rigorosa. Será que o Josué tinha isso? Pela Certamente. história, nós vemos ali em alguns momentos Uhum, demonstrado isso claramente. Jesus passava noites inteiras em oração, uma vida devocional rigorosa. Eu sei que é o mais difícil, talvez, para nós hoje, mas é impossível? não. Na verdade, é isso que vai nos dar a força para vencer. O ódio, a injustiça e o pecado. Será que Jesus tinha ódio, a injustiça e o pecado? Óbvio. É impossível para nós ter ódio e injustiça? Claro que não. O próprio Jesus deu exemplos, né, de que nós damos coisas boas aos nossos filhos, ou seja, nós também temos o Uhum, impulso daquilo que é bom. Embora o pecado tenha desfigurado a imagem de Deus, nós sabemos o que é bom e o que não é e uhum, podemos desenvolver o amor pela justiça e o ódio pela iniquidade, uhum. assim como Jesus. Então, podemos ser como Jesus. Vamos ser perseguidos se nos mantivermos em estrita obediência. Isso aconteceu com Haverá Jesus. batalhas, não tem como, é Exato. inevitável. Exato. Com Josué não podemos dizer menos ainda, porque ele viveu em guerra por causa Muitos disso. cristãos hoje querem entrar em Canaã e fazer paz ou acordos com o pecado. Não É faz sentido, a impossível. gente trabalhou isso em algumas lições. Não tem paz com o pecado, é espada. A paz ela tem que ser conquistada Exato, e não negociada. é assim que Jesus Uhum. fala às vezes que, ele veio trazer a salvação, veio salvar o que estava perdido, mas ele ao mesmo tempo fala que veio trazer a espada, Exato, tem porque vai haver conflito, divisão, vai exato. haver. Não imaginemos, irmãos, esses dias eu e o Alexandre estava até contando para o pastor, estávamos no Paraguai, aproveitamos a oportunidade para tentar comprar alguma coisa, que juntamos um dinheirinho difícil para comprar, Suado. caímos num golpe e gastamos muito mais do que pensávamos que poderíamos gastar e ainda assim com algo inferior. O que eu quero dizer com isso? Nós, às vezes, entramos em situações e pensamos que todas as pessoas são boas. Uhum, Todo mundo tem boas intenções ou que todo mundo só está tentando sobreviver. A verdade é que o mal existe muito claramente. Há uhum, pessoas que são más mesmo. uhum, Não é porque elas não tiveram oportunidade, isso é papo furado. Cada um de nós pode ser, na nossa esfera, aquilo que Cristo quer que nós sejamos. uhum. Mas existe a maldade no mundo. E existe maldade no coração. E isso vai fazer com que haja naturalmente o quê? Atrito. Conflito. É um E grande mesmo assim, conflito. como cristãos, o ódio tem que ser em relação ao pecado. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas espiritualmente, Exato. em relação de que o ódio tem que estar para com o pecado e não para com o Isso. pecador. E o ponto que eu estou Uhum. comentando agora, inclusive, é o fato de que nós vamos ser perseguidos se formos estritamente Sem obedientes. Não dúvidas. é nem o fato de ter ódio de alguém, né? Aham. Mas vamos passar, assim como Jesus passou um tempo de angústia sem intercessão, Uhum. Jesus passou isso, nós vamos ter que passar também. No fim, o príncipe deste mundo, assim como não achou nada em Jesus, não achará nada no povo Amém. fiel. Amém. E, seguindo as palavras e as pisadas de Jesus, nós conquistaremos a nossa terra prometida, que ele conquistou primeiro. Amém. Então, nesse aspecto nós olhamos, e em vários outros, quantos nós podemos ver, Jesus foi uma representação daquilo que o seu povo também será. E vice-versa, nós vamos representar aquilo que Cristo foi. Amém. Esses dias eu li uma meditação e nós estamos partindo para o final da recapitulação. E a meditação falava que Jesus, quando adentrarmos os portais celestiais, veremos glória em todas as coisas. Tudo que os nossos olhos pousarem para admirar será glorioso. Não terá nada inferior. Tudo será Nada que se possa glorioso. passar o olho sem indiferença. É como se tivesse um cantinho escuro que não tem nenhum tipo de beleza. E ele falará para nós: toda essa glória vos pertence para toda a eternidade. Ou seja, essa herança é de vocês. Eu conquistei, mas ela é de vocês. Quando a gente vai para Daniel capítulo 7, o filho do homem vai até o ancião de dias para receber o reino, mas depois ele pega o reino e faz o quê? Dá ao povo dos santos do Altíssimo.
O reino que Jesus conquistou é seu e é meu. E nós temos que, como Josué e Caleb, nos apossarmos e falarmos: Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para cumprir a sua promessa e nos introduzir em Canaã Celestial. Essa terra é nossa. Como diz Pedro, essa herança que não perde o valor imarcessível, essa herança que não se corrompe, incorruptível, essa herança reservada nos céus para nós. Ela já é nossa, mediante promessa, já foi conquistada, mas nós precisamos nos apoderar da justiça de Cristo e travarmos uma luta séria contra o próprio eu e contra o pecado. E assim como Jesus venceu, a promessa para a igreja hoje, Apocalipse 3, é: assim como eu venci, vocês vencerão. Como? Pelo esforço de vocês? Pelos méritos de vocês? Não, Cristo vivendo em nós. A justiça de Cristo, o poder de Cristo sendo manifesto através do seu povo, através da sua igreja. Então nós temos aqui que a igreja também é envolvida numa guerra espiritual, assim como Josué esteve envolvido, mas assim como Josué, tipificando a Cristo, foi vitorioso, a igreja, que é o corpo de Cristo, certamente também será vitoriosa. Para Jesus apresentar ao Pai uma igreja sem ruga, sem mácula, sem defeito nenhum, como diz Paulo em diversos textos, uma igreja certamente que resplandecerá o caráter de Cristo Jesus. Essa é a igreja que Cristo quer ter hoje na terra, e essa é a igreja que Cristo está esperando revelar o seu caráter para que ele volte para reclamá-la como sua. Esse é o meu povo e eu voltarei para buscá-lo. Você quer fazer parte deste povo? Não basta fazer uma profissão de fé, nós temos que viver aquilo que cremos. Então, que a palavra de Deus seja o fundamento da sua vida, sua regra de fé e prática em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar então com considerações finais. Na sexta nós temos aqui diversos textos, parábolas de Jesus, testemunhos para a igreja, textos de Ellen White. Nós temos que nos apegar ao antítipo e não ao tipo. E muitos estão rejeitando o antítipo por se apegarem ao tipo. Essa é a realidade dos judeus. Estão lá se apegando ainda ao tipo, mas o antítipo já veio, mas rejeitam. Então nós temos que nos apegar hoje à luz mais ampla. Temos que nos apegar ao cumprimento das promessas, aquilo que é espiritual e não aquilo que é a sombra. E nós temos os textos de sexta-feira. Moses, considerações finais. E desde já, muito obrigado pela sua presença até aqui. Vamos para as considerações finais. Certo. No começo da lição, ela nos fez uma comparação típica de Adão com Jesus. Ou seja, em certo aspecto, Adão significava Jesus ali. E qual era o papel ali de Adão no Éden? Ele era o líder, na verdade, da terra inteira. Ele governava a terra pertencia a Adão. A versão mais gloriosa da terra que já existiu estava com Adão. Adão perde o seu domínio para o pecado, e o segundo Adão vem para restaurar o domínio que Adão perdeu. Amém. Ou seja, a guerra começou lá em Adão e até hoje ela se estende, mas o propósito continua sendo o mesmo, restaurar todas as coisas. O pastor estava falando que Deus vai no final falar: olha, essa herança na verdade é de vocês. Ele está restaurando essa herança para nós, que nós perdemos. Mas a pergunta que a lição traz aqui no final de quinta é: Josué, o tipo, perguntou aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Como Jesus, o antítipo de Josué, formularia essa pergunta hoje? É uma pergunta que a lição nos deixa. Muito interessante, porque, literalmente, a salvação já nos alcançou. Só que agora nós temos que caminhar para avançar ainda mais nessa salvação e obter a herança. O que falta para nós fazermos isso? Por que nós demoramos tanto? Por que nós negligenciamos buscar essas coisas que eu li aqui agora anteriormente, que nos vão nos assemelhar ao caráter de Cristo e nos outorgar, então, a entrada na Canaã Celestial? Depender completamente de Deus, uma vida devocional forte, criar ódio pelo pecado. Uma vida de serviço e sacrifício. Isso, não criar do nada, obviamente, mas eu diria que é uma ordem. Quando nós entendemos nossa dependência completa de Deus, nós temos uma vida devocional vigorosa. E o resultado é ódio contra o pecado. E isso faz com que nós sejamos perseguidos por causa da nossa obediência. Nós passaremos uma angústia, mas no fim de tudo, com toda essa dificuldade, nós chegaremos na herança, como o pastor falou, tudo terá glória, nós vamos olhar e dizer, como foi fácil alcançar o fim. Então, ore mais. Com certeza, você, isso eu posso dizer com certeza, você. Eu, com certeza, nem preciso nem enfatizar para mim mesmo isso, mas eu quero dizer para você com certeza precisa orar mais. Isso eu falo sem medo de errar.
porque a verdade é que Satanás Não hoje, é o maior verdade. esforço dele é nos afastar da dependência de Deus. É verdade. Se ele fizer isso, ele ganhou a batalha. Uhum. Então, ore mais, busque mais a Deus, lute contra a tentação de Satanás de deixar para depois, de considerar um pouco menos importante do que as outras coisas. Isso é o primeiro na nossa vida. Sem isso não haverá força, não haverá vitória e não haverá herança para nós. É verdade. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter permanecido até aqui, por ter escutado toda a recapitulação, por ter também se inscrito no canal, curtido este material, deixado aqui seus comentários. Tudo isso é muito importante para darmos continuidade ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Vamos terminar com uma oração e que todas essas palavras tenham calado fundo ao seu coração e que o Espírito Santo seja derramado sobre sua vida para que você possa viver hoje a vida de Jesus, para que você seja a extensão do cumprimento tipológico de Amém. todos esses personagens, porque Jesus é esse cumprimento. Que você seja a extensão da vida de Jesus, que você seja a continuação nesta terra da vida de Jesus. É isso que ele quer. Ele quer que reproduzimos o seu caráter, sua vida de serviço e sacrifício. Que nós sejamos Jesus com o rosto para as pessoas ao nosso redor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos finalizar com uma oração. Moses, ora para nós. Oremos. Pai amoroso que está no céu, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor se dignou a baixar das hostes celestiais, se fazer um de nós e sofrer a derrota aparente para que pudesse nos dar a vitória eterna. Amém. E nós te pedimos que nos dê força, nos dê energia espiritual, tire todo o desânimo e fraqueza que Satanás tenta nos impor, pois sabemos que é a única coisa que pode nos fazer não entrar no céu, Pai. A fraqueza e a preguiça espiritual. Que o Senhor nos desperte para a nossa necessidade, seja como for. O Senhor conhece cada um de nossas vidas e sabe onde deve tocar para despertarmos. E nós pedimos que, se é para ter uma melhor relação contigo, se é para encontrar a salvação para nós e nossas famílias, que o Senhor nos toque e nos mostre onde nós necessitamos de Ti. Amém. Nós pedimos, confiando de que o Senhor é misericordioso e fará o melhor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo da lição da Escola Sabatina semanal. Esteja conosco, se inscreve no canal, semana que vem teremos mais uma recapitulação, a lição de número 11. Até mais, que Deus abençoe sua vida. IAG, juntos avançaremos.